Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Mas que bênção estarmos aqui nesse domingo de manhã, declarando que Ele é santo, adorando esse nome, Jesus, a beleza da sua santidade. Aleluia. É uma oportunidade que Deus nos dá. E esses dias de estarmos aqui está se findando, porque o grande dia do arrebatamento está chegando. Aleluia. Em breve estaremos com um grande coral cantando Santo, Santo, Santo lá nas mansões celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, gostaria de compartilhar com os irmãos aqui a palavra do Senhor, que está em Isaías capítulo 40. Aleluia. E o versículo 4. Na minha versão NVI, que diz assim: seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e juntos todos a contemplarão, porquanto a boca de Yahvé afirmou. Aleluia. Maravilhoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome, que é santo, poderoso, que há poder para curar, para transformar, resgatar, salvar. A esse nome todo-poderoso nós rendemos toda a adoração essa manhã. Seja tudo conforme o teu querer, para a glória de Deus Pai. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra do Senhor que acabamos de ler fala de duas condições geográficas que nós conhecemos: vales e montes. A bem da verdade é que existe uma área do conhecimento que tem autoridade para dizer o que é vale e o que é monte, que é a geografia. A geografia é uma disciplina que nós estudamos desde os primeiros anos e aprendemos os nomes de muitos montes, colinas, cordilheiras, montanhas, os picos mais altos, também alguns vales, nomes de rios. E é interessante que eu não vou falar sobre essa geografia, mas de uma outra geografia, a geografia espiritual. Uma geografia que não aprendemos no ensino secular, mas que aprendemos pela palavra de Deus. E a palavra, essa palavra viva, a Bíblia, ela tem muitos exemplos, muito contexto a respeito desses dois elementos, vales e montes. E há uma importância muito grande em saber discernir se nós estamos no vale ou se estamos no monte. É muito comum as pessoas falarem: olha, eu estou no vale, quando está passando pela prova, quando está sendo perseguido, quando está passando por algum tipo de escassez, de luta. E quando a bênção chega, a primeira interpretação: olha, eu estou indo para os montes, estou no monte, estou na bênção.
E quando começamos a meditar um pouco na palavra, entendemos que não é somente isso, e não exatamente dessa forma. Os vales, ele pode ter significados múltiplos, difíceis, complexos. Eu quero trazer alguns pontos importantes, alguns significados contextualizados de cada vale e de cada monte. Nos dias que nós estamos vivendo, que antecede a volta do Senhor, um povo com propósito, um povo que foi chamado, ele carece, ele precisa discernir, não somente o nível de maturidade espiritual que se encontra, de crescimento espiritual, mas em que terreno você está transitando nesse momento. No livro de Salmos, e o capítulo 23, versículo 4, fala de uma situação muito conhecida. E eu quero trazer o primeiro significado de vale. O salmista, ele fala de umas experiências mais dolorosas e mais difíceis da nossa existência. E eu quero enumerar como primeiro lugar de provação e medos interiores. Esse é o primeiro vale, lugar de medo. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Algumas pessoas dizem, olha, eu não tenho medo da morte. Mas eu quero dizer que a morte é uma experiência traumática, difícil. Embora algumas pessoas não tenham esse medo com a sua vida, mas existe um medo com a vida talvez de outra pessoa. Será que você não tem medo de perder seu filho, sua filha, seu pai, um ente querido, esposo, cônjuge? Porque a morte é um caminho sem volta. As pessoas que têm essa experiência, elas não voltam, elas não fazem mais a companhia da sua presença. E o salmista, ele fala em um momento de grande dificuldade que ele estava passando, de uma das experiências mais difíceis da sua vida, o vale da sombra da morte. Por si só, a gente já entende que esse vale é um vale difícil, triste, amargo, que gera muitas incertezas, indecisões, mexe com as nossas estruturas. Desde que Deus criou esse planeta, esses habitantes da terra, os seres humanos, nós convivemos com a experiência da morte, da separação. Geração em geração, os séculos que têm se passado, todos afirmam que a morte é uma experiência traumática, dolorosa, a dor da saudade. Mas só que tem um detalhe importante. O salmista estava falando de medo, dos maiores medos que ele poderia enfrentar, o medo da morte. E vale é uma situação, é uma condição geográfica entre montanhas, e montes são forças, e ali no vale também existem forças, a sombra de forças da impotência. Por mais rico que seja uma pessoa, por mais influente que ela seja na nossa sociedade, por mais valente, essa pessoa ela não tem forças para vencer a morte. Todos descerão à sepultura, a não ser que nos dias atuais o Senhor busca a sua igreja. Mas existe um que venceu a morte, só um.
esse que nós acabamos de adorar, ele enfrentou a morte, ele venceu. E ele está vivo. E aí cria um divisor de águas dos deuses que existem aí. Nenhum deles venceu a morte. Mas o nosso Deus, o grande Jeová, aleluia, Jesus de Nazaré, esse sim, ele venceu. Ele venceu a morte para que nós tivéssemos hoje a vida eterna. Aleluia. E o salmista diz assim: eu posso estar passando por essa experiência difícil, mas se tu estiver comigo, faz toda a diferença. Eu vencerei. Aleluia. Essa é a experiência da igreja. E muitas das vezes passamos pelo vale da sombra da morte. E a experiência ela é triste quando ela está fora dos caminhos do Senhor. Mas quando nós estamos na direção, na vontade de Deus, essa experiência ela se converte em fé, em fortalecimento, em testemunho para a glória de Deus Pai. O segundo significado de vale tem a ver com decisão e julgamento. No livro de Joel, capítulo 3 e o versículo 14, fala desse tipo de vale. Eu gostaria que a comunicação colocasse Joel 3 e 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse tipo de vale é quando Deus ele confronta-nos, ele questiona: qual a decisão que você tomou? De buscar a face dele ou se afastar da face dele? De buscar a santificação ou se distrair em pecados? E o vale da decisão é um lugar também de julgamento. Deus ele começa a julgar qual é a nossa decisão, qual o nosso posicionamento. É interessante quando Deus ele começa a questionar como tem sido a nossa vida, como tem sido os nossos dias depois que saímos do ambiente aqui da igreja. Qual é o nosso posicionamento? Quais decisões nós temos tomado? Temos consultado a Deus? Temos feito coisas pela força do nosso braço? O vale da decisão é sim um confronto de Deus com o nosso posicionamento. Aleluia. É confronto, é também juízo, é julgamento. Eu não sei se você está no primeiro vale, passando por experiências traumáticas, perdas, ou se você está sendo confrontado dia após dia. Que tipo de vale você está passando? Deus ele começa a falar aos nossos corações através de sinais. Muitos sinais. Às vezes um sonho, às vezes uma frase que se acende e toca no nosso coração. Muitas das vezes pela palavra, pelos louvores. E parece que simplesmente só muda a forma de como aquela mensagem chega. Mas é um confronto. Qual é a tua decisão? Que decisão você tem tomado? A decisão de carregar a sua cruz ou se afastar dela? E nós sabemos que no vale, aqueles que perseveram, aqueles que decidem, aqueles que escolhem, se posicionam a favor da cruz, há redenção. Há redenção para aqueles
que se posicionam conforme a vontade de Deus. E aqueles que confiam no Senhor em meio ao trauma da morte, da dor, do desespero, a proteção. A proteção. Eu quero trazer uma terceira figura de vale aqui essa manhã também. Talvez a mais conhecida das experiências de vale. O vale da morte. Na primeira experiência, quando eu falei do Salmo 23, era somente a sombra. Mas existe a experiência concluída, morte. Não tem mais volta. E fala de frieza espiritual. Fala de distanciamento espiritual. Esse vale da morte, ele é ilustrado em Ezequiel capítulo 37, do 1 ao 14. Eu gostaria que a comunicação colocasse aqui. E vamos ler o que esse vale ele pode trazer de experiência para nossas vidas. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu gostaria que você repetisse assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, repita comigo: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize. Diga comigo: profetize. Mais uma vez: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem. Vamos, profetize, filho do homem. E diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército
um enorme exército. Diga assim: eu sou parte desse exército. Aleluia. A experiência de Ezequiel fala de um vale profundo. Nós estávamos lá, espiritualmente mortos, sentenciados ao inferno, condenados. Mas alguém profetizou nas nossas vidas. Há uma palavra profética poderosa para pregar a toda criatura. Essa palavra, ao penetrar, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos essa palavra e nós nos colocamos nesse vale, como na experiência da salvação, nós entendemos que não existem limites para o nosso Deus. Pode estar morto, os ossos podem estar sequíssimos, talvez a frieza espiritual bateu. Foi tantas lutas, foi tantas perdas, mas o Espírito do Senhor, como o vento que vem dos quatro cantos, Ele sopra a vida, Ele sopra a restauração. E quando o Espírito do Senhor começa a movimentar, cada osso procura o seu lugar. Ele fala de propósito. As coisas começam a se encaixar, começa a existir movimentações. Por isso que não é à toa que o povo de Deus é chamado de um povo barulhento, porque onde existe a manifestação do Espírito há barulho. Que tipo de barulho? Barulho de reconstrução, barulho de restauração. Aleluia. Que tipo de barulho você tem feito? Esse barulho é testemunho vivo do poder de Deus sobre a morte. Quando Ele traz à existência as coisas que não existem, as coisas que já estavam canceladas, CPFs cancelados, espiritualmente falando, Deus Ele torna a trazer vida. Qual é o vale que você está? Frieza? Morte? Se afastou dos caminhos do Senhor? Essa palavra ela é viva e eficaz. O Espírito Santo toca em seu coração essa manhã e traz a restauração. É manhã de restauração. Aleluia. Não existe esterilidade espiritual quando nós profetizamos. E o profeta estava ali, obedecendo. Existia um vale de ossos secos, milhares e milhares de vidas, mas existia um que não estava no vale da sua vida, mas estava no monte espiritualmente, mas estava fazendo a obra no vale. Os irmãos entenderam? Você pode estar no monte, mas o seu grande campo de batalha vai ser vales. Vales de vidas, vales de ossos secos. Você estará profetizando a palavra, onde todo mundo já disse: olha, aquele ali não tem mais jeito. Aquela situação já entregou a alma, já falou demais. Mas quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós profetizamos. Por isso que essa igreja ela não pode cansar de profetizar sobre essa terra, sobre Maceió, sobre Alagoas, sobre o Nordeste, sobre o Brasil, sobre os quatro cantos desse planeta. Existem ossos sequíssimos, mas Deus está levantando Ezequiel. Os Ezequiels da atualidade, que vai profetizar. Você tem profetizado na sua casa? Você tem profetizado por onde você tem passado? Que tipo de vale Deus está chamando a sua atenção essa manhã? Aleluia. O vale da morte. Se você está passando pelo vale da morte, aquele que é a vida, Ele está aqui. Aleluia. E se você é o profeta enviado da parte de Deus, profetiza.
Se posicione. Aleluia. Eu quero trazer também mais outra experiência sobre vale. Aleluia. Que é o vale do esquecimento e do abandono espiritual. O vale de Acor, conforme escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 2 e 14. Interessante que há um relacionamento muito estreito de vales e montes com os profetas. E os profetas, na sua grande maioria, eram pessoas que tinham uma sensibilidade emocional muito grande. Eram excêntricos, porque eles experimentavam tanto tipo de experiências. Ora no vale, ora no monte. Montes diferentes, vales diferentes. Tanto é que existe o profeta chorão, devido à sua sensibilidade emocional. E o profeta Oséias, ele passou por muitos vales, a começar pelo seu relacionamento doloroso, onde retrata a infidelidade do povo para com Deus. E ele sentiu na pele a dor de Deus ao ser traído, ao ser trocado por ídolos. Mas ele fala de um vale chamado Vale de Acor. Acor significa perturbação. No vale do esquecimento e abandono espiritual tem muitos significados. A gente não poderia definir apenas um significado desse tipo de vale. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus no vale, Deus ele traz a vitória. E para esse vale, Deus traz a esperança. O apóstolo Paulo, ele confirma esse vale, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o vale do Acor também é o vale de esquecimento e abandono espiritual. E no esquecimento, Deus muitas das vezes usa esses vales na nossa vida para nos forjar. Porque existe a dor de ser esquecido, a dor de ser rejeitado. Interessante que um grande homem da palavra, que a palavra de Deus nos fala, Davi, ele foi esquecido pelos homens, mas foi lembrado exatamente nesse vale. Seu pai nem lembrava dele na hora que o profeta chegou para ungir seus filhos. O profeta chega lá na casa do pai de Davi e pede para reunir todos os filhos. E assim foi, com exceção de um. Davi estava nesse vale. Lembra-se de todos menos de Davi. Eu não sei se você é o Davi aqui essa manhã, o esquecido. Mas exatamente em vales como esse, que Deus levanta os grandes homens para pregoar sua palavra. Para fazer grandes coisas, para vencer batalhas. E foi exatamente nesse vale que Deus escolheu para forjar Davi. Nós sabemos que o esquecimento, ele tem a ver também com consequências da nossa vida espiritual. Quando pecamos, nos afastamos da presença de Deus. E esse afastamento, por si só, já causa um abandono. Já causa um distanciamento da vontade e do propósito que Deus escolheu para as nossas vidas. O Vale de Acor era uma referência de pecado. Experiências pecaminosas que se repetiam constantemente. Mas pela intervenção de Deus, esse vale foi chamado também de o Vale da Transformação. E quem é que está passando por esse vale? Pessoas como Davi. Pessoas que estão em processo de libertação espiritual, que não conseguem vencer alguns pecados, ou muitos pecados. Sempre vivem uma vida de ciclo,
Vence um dia, no outro cai. Vence um dia, no outro cai. Que tipo de vale você está? O Senhor Jesus, Ele quer tirar você desse vale. De colocar teus pés em lugares firmes. E você terá autoridade sobre o pecado. E você terá autoridade sobre aquilo que te aflige, que tenta te afastar da presença de Deus. O vale do Acor, embora seja relacionado à experiência de pecado, mas também é a experiência da manifestação da intervenção de Deus, onde Ele manifesta a sua graça. Aleluia. É a manifestação da graça. A graça que não temos palavras para descrever a profundidade do que é essa graça. Embora sejamos pecadores, embora muitas das vezes falhamos, entristecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é nesse contexto que Deus nos ensina e Ele manifesta a sua graça. Vale do Acor, também chamado Porta da Esperança. Mas a esperança é para quem? Em qualquer um desses vales que a gente falou aqui essa manhã, o ouvido tem que estar atento. Se é no primeiro vale que nós falamos, o vale dos medos, se tu estiveres comigo, você está ouvindo a voz de Deus, você não vai temer. Se é no seu posicionamento, no vale da decisão, se você ouve a voz de Deus, Ele vai dizer qual caminho, qual posicionamento você tem que assumir. Se é no vale da morte, se você é o profeta, Deus vai fazer acontecer pela sua vida. Mas se você faz parte dos ossos secos, você está ouvindo a voz do Espírito, porque Deus fala aos mortos e traz a vida a eles. Não existe ninguém, não existe nenhum Deus, nenhum ídolo capaz de falar aos mortos e esse tornar a vida. Aleluia. Então a voz do Senhor, ela penetra diversas camadas, diversos níveis, até o mais profundo do esquecimento. Então o vale, ele tem esse significado de prova, propósito e processo. Prova, processo e 3P. Prova, propósito e processo. Vale tem essa característica. E Deus leva pessoas para o vale para passar pelos processos de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento. Aleluia. Mas também no vale a manifestação de graça, a manifestação de glória de Deus. Davi venceu Golias no vale. No vale onde você está, tem vitória. Tem vitória. Se você está ouvindo a voz de Deus essa manhã, Ele está dizendo que tem vitória para você. Aleluia. E os montes na Bíblia? Ah, quantos querem só estar no monte? Infelizmente há uma interpretação errônea que quando tudo está dando certo é porque eu estou no monte e nem sempre. Ah, eu estou no vale porque tudo que eu fiz foi errado e nem sempre. Muitas das vezes nós descemos o vale para aprender, para sermos quebrados, conforme Deus tratou com Jeremias. Vai e desce. É tempo de aprendizado. É sempre de ser refeito, quebrado, amassado, para se tornar um vaso de honra. Aleluia. E nesse vale,
A vontade de Deus ela é estabelecida para aqueles que ouvem a sua voz. E o monte, lugar de autoridade, lugar onde tem sim uma vista privilegiada. Nós moramos aqui numa cidade considerada plana e não tão elevada. Mas nessa cidade nós temos 2 terrenos básicos. Uma planície costeira, que a gente chama dos bairros da parte baixa da cidade. E essa parte mais plana, Farol e Tabuleiro e adjacências, que é chamado de um tipo de monte plano, planalto. Um monte elevado com regiões planas. E nos montes Deus ele se revela de forma poderosa. Assim como ele também se revela de forma poderosa no vale, para aqueles que o ouvem. Êxodo 19, 20 fala de um tipo de monte. Gostaria que a comunicação colocasse Êxodo 19, onde Deus ele entrega os 10 mandamentos a Moisés. Então há intimidade. Deus trata face a face com Moisés o propósito que ele tem para o seu povo. Então Moisés ele é sim um escolhido da parte de Deus para direcionar o povo. E ele dá uma carta chamada os 10 mandamentos, o que pode e o que não pode ser feito. Interessante que líderes que estão no monte, há uma cobrança muito elevada da parte de Deus para com eles. Porque o nível de proximidade com Deus é tão elevado que certos erros custam muito caro. Pessoas cometem erros e erros e erros. Eles estão no vale. Está num processo de aprendizado, de tratamento, de cura, de restauração. Mas se você foi chamado e você está no monte, no vale você está recebendo, mas no monte você está transmitindo. Você está sendo enviado. Você está sendo o representante de Deus na terra. E um dos problemas do monte é a facilidade que ele proporciona, a visão. Você está em visão privilegiada. Você vê outros montes, você vê vales. Você tem uma visão de longo alcance. Quem está no vale não consegue nem ver o dia de amanhã. Não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco. Está no vale, está cercado de tantos problemas. Enquanto no monte você tem essa perspectiva. E aí que está um grande problema. A autoconfiança. Eu consigo ver, eu posso fazer. E foi exatamente isso que Moisés fez. Ele estava vendo a aflição do povo, a dor do povo, e ele fez o que não deveria ser feito. E a terra prometida, Deus até mostrou para ele, mas disse: olha, você não vai entrar nessa terra prometida. Se você está no monte, ore para que não desça o vale. Se você está no monte, ore para ir para o monte. Se você está no vale, ore para ir para o monte. Um outro exemplo disso é Saul, escolhido por Deus para comandar o primeiro reinado da história de Israel. Mas esse homem ele se afastou porque ele teve visibilidade, ele teve autoridade e usou contra a vontade de Deus. E Deus o abateu e foi lá no vale do esquecimento, escolheu e ungiu o futuro rei de Israel. Deus ele levanta, Deus ele abate, Deus ele exalta, Deus ele trata. Nós temos observado como Deus ele tem tratado com muito amor e carinho a sua igreja nos últimos dias. Se a palavra fosse ser resumida, é arrependam-se, é arrependimento.
Se você está no vale, está fazendo o que nesse vale? Tem motivos para se arrepender. Começa com ele. O arrependimento é uma chave que abre portas. A porta da comunicação com Deus só existe a partir do arrependimento. Sem arrependimento, Deus ele não ouve. Aleluia. Então, primeira experiência do monte, lugar de revelação. Deus revela o seu propósito. Encontro com Deus, lugar de encontro. E o segundo significado de monte, que eu quero trazer aqui essa manhã, é o lugar de prova e entrega de sacrifício. Você pode estar no vale, mas onde você vai ofertar ao Senhor é no monte. E isso tem um significado espiritual. Muitos ídolos, muitos demônios, muitas entidades, elas oferecem os seus sacrifícios no vale. No vale da morte, da prostituição, no vale da mentira. É o lugar perfeito para esses ídolos oferecerem sacrifícios. Mas Deus ele só aceita sacrifício no monte. Porque o monte é o lugar escolhido para Deus, por Deus. E para que o nome dele seja visível, aqueles que oferecem sacrifício têm que se posicionar em direção à majestade e à glória de Deus. E essa igreja é a igreja apostólica, a igreja missionária, a igreja que acredita em atos proféticos. E muitas das vezes estamos no nosso vale e temos que ir ao monte. O monte é também exposição. E tem pessoas que têm vergonha de serem expostas, indo em direção a Deus. Isso é nobre, mas ainda existem travas nesse sentido. E quando se chama aqui, através de um ato profético para ministrar nas suas vidas, nas nossas vidas, muita gente não quer sair do vale. Se você não consegue sair fisicamente de um vale, como é que Deus vai agir na tua vida? Interferindo na tua vida emocional e espiritual. E quando nós nos levantamos, você está falando para você mesmo, para os seus medos, para todos os demônios que gritou no teu ouvido que você não deve sair do seu lugar. Eu vou receber a minha bênção. E Deus ele começa a agir na sua vida. É posicionamento, é ato profético, é fé, é manifestação de fé. Aleluia. Foi em um monte que Deus requereu um sacrifício. Sacrifício. Aquilo que me custa muito. Abraão era um homem muito rico, mas não foi aquilo que custava muito para Abraão. A maior riqueza de Abraão, seu coração, era o seu filho. E foi exatamente isso que Deus requeriu. Prova de fé. Acima de tudo, fé e obediência. Mas ele só tinha um. Deus não iria matá-lo, o seu filho, não ia sacrificar. Mas era necessário que os medos de Abraão caíssem por terra. E ele tivesse a convicção no reino espiritual, que o coração dele estava em Deus. É no vale que Deus nos trata, mas é no monte que Deus prova a nossa fé. Você é tratado no vale, mas Deus te eleva ao monte, e aquilo que você foi tratado, agora você vai fazer a prova dos 9. E Abraão foi provado exatamente nesse ambiente. Aleluia. Entrega e sacrifício. E aqui eu quero trazer, já estou encerrando aqui a terceira significação para o monte. Lugar de oração e visão eterna. O lugar que nós nunca devemos sair, o monte da oração. É da comunicação com Deus. E Jesus chamava os seus discípulos o tempo todo. E muitas das vezes os seus discípulos não iam.
Jesus subia ao monte para orar, mas depois ele descia o vale para ministrar. Deus está levantando um exército, uma igreja viva, uma igreja que está comprometida em cumprir essa palavra, para que você seja sal e luz, para que você ministre em ambientes hostis, em ambientes improváveis. Não é o teu poder, é a palavra que tem poder. Não é o teu esforço, é a batalha espiritual, a batalha de Deus, a batalha da salvação. Aleluia. Mas, pastor, eu não sei se eu estou no monte ou se eu estou no vale. Diante desses vales que foi falado, desses montes, eu não sei onde é que eu estou. Você está sendo tratado? Ou está precisando de tratamento emocional? Você ainda não conseguiu liberar perdão? Você ainda olha para alguém e ainda sente ódio? Você está no vale. Você precisa de tratamento. Mas para que esse tratamento chegue até a sua vida, você tem que ouvir a voz de Deus. Você não pode endurecer o seu coração à palavra de Deus. Se você precisa de um milagre, se você está nesse vale, ouça a voz do Senhor. Aleluia. Mas se você já tem revelação, já tem a definição do teu propósito, você já venceu a batalha sobre os pecados, aqueles pecados de estimação, você consegue se posicionar diante daquelas fraquezas. Deus está levantando você para ministrar do monte para o vale. Aleluia. No vale você recebe, no monte você transfere. Aleluia. Se você está transferindo, continue transferindo. Continue no monte da oração, sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, sabendo que a honra e a glória pertencem a Ele. Que nenhuma soberba, nenhuma raiz de soberba cresça em vossos corações, em nossos corações, mas que sejamos sim, o ministério pode subir, mas que nós venhamos ser sim a vontade de Deus. Aleluia. E quando nós estamos no vale, nós até profetizamos. Salmo 121, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Eu não sei em qual vale você está, da decisão, do posicionamento, da morte, do julgamento, dos seus medos interiores, da escassez, das provações, do esquecimento. Mas se você está em algum desses vales, ouça a voz do Senhor. O teu socorro vem do alto. Aleluia. O teu socorro vem do Senhor. E quando nós falamos sobre discernir os vales e os montes da nossa vida, nós estamos buscando entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quando Deus ele se revela, quando Deus ele revela a sua vontade para as nossas vidas, nós nos tornamos também indesculpáveis. A partir de hoje, comece a investir. Eu não digo gastar tempo. Invista tempo em ouvir a palavra. Invista tempo no monte da oração. Aleluia.